Para essa parte final do conteúdo do nosso módulo, nós vamos falar sobre convenções da narrativa do Antigo Testamento, vamos falar da dinâmica da narrativa. Aqui, embora a gente não possa ter uma discussão bem extensa a respeito da dinâmica da narrativa bíblica, mas um pouquinho vamos falar para esclarecer. Mas essa curta introdução pode ser complementada por vários estudos recentes, né? Você vê Walter, Longman, Berlin, Stenberg, livros que tem na bibliografia, pode ajudar. Trabalharemos aqui com apenas uns poucos tópicos selecionados, escolhidos por revelarem convenções culturais distintivas que provêm um discernimento para a estratégia da leitura. Sempre lembrando que o nosso alvo aqui de dar mais segurança, viu, para o aluno, para o estudante, na leitura dos textos bíblicos. Agora, para terminar, nós temos o enredo e o personagem. Também faz parte de uma narrativa. O enredo e personagem estão de tal forma relacionados que só pode ser separado para os propósitos de análise, ou seja, questões didáticas, mas na realidade eles estão sempre juntos. James interliga os dois elementos ao perguntar: o que é o personagem sem a determinação do incidente? O que é o incidente sem a elucidação do personagem? Entendeu? As definições relativas à dinâmica do enredo diferem em detalhe entre os críticos literários. A primeira e mais simples delas é a de Aristóteles. Ele descreve um enredo como tendo um começo, meio e fim. Define enredo Mas o Brooks já é outro, ele define o enredo de forma proveitosa da seguinte forma: enredo é o princípio de interconexão e intenção que não podemos realizar sem pôr em movimento os elementos discretos, incidentes, episódios, ações de uma narrativa. Todos nós conhecemos um pouco de enredo. Toda aquela coisa que leva a introdução de um determinado assunto a chegar a um clímax e depois a um desfecho. Tudo isso aí forma todas as questões ali de incidentes, episódios, ações, faz parte do enredo. Então a gente até fala: olha, o enredo foi bem legal, olha, a história era boa, mas não teve um enredo bem legal. Não significa, não conseguimos compreender, não chegou ao fim o que era proposto no início, né? E aí a gente tem um gráfico que quando você olhar o seu texto, nós temos na página 13 um gráfico aqui que mostra bem essa questão do enredo e personagem. Então nós temos aqui, por exemplo, análise da narrativa. Primeira coisa, início da ação, né? Cenário, incidentes preliminares. O início da ação, cenário, incidentes preliminares. Geração do conflito, incidente causador. Tem que ter os incidentes que gera o conflito, que gera a tensão, né, para a coisa acontecer, né? Se não tem nada, não tem nenhuma uma tensão, não tem nada que desequilibra nada, não vai ter nada. Conflito mais intenso, o conflito se intensifica. Quando o narrador coloca esse conflito, os leitores, os ouvintes, eles assumem esse conflito e isso gera um desconforto, um conforto, uma tensão, uma expectativa, que é o conflito mais intenso, e atinge um clímax aquilo. Onde ele deveria chegar, ele chega. Aí depois, nesse clímax, vem as complicações, vem a resolução, né? Aí o conflito começa a se elucidar. Aí chega de novo, volta à normalidade com o conflito original solucionado. Aquele conflito que foi gerado agora é solucionado, tem um resultado e o fim da ação, e é a conclusão. Então é a análise da narrativa. No texto é isso. A gente aprende em hermenêutica a descobrir, por exemplo, o clímax do texto, né? A narrativa está falando alguma coisa, gera uma ação, tem um conflito, um incidente, complica, vai até o clímax daquilo. Tem que descobrir o clímax do texto. Toda a construção chega num clímax. Depois ela tem a sua resolução e chega numa solução. A compreensão do texto se dá pela compreensão desse movimento, que é o enredo. Como regra, o enredo é impulsionado através do conflito. O conflito gera interesse e sua resolução. O começo de uma história
como a introdução do conflito, empurra-nos, portanto, para o seu centro e até o seu desfecho, em que o conflito é resolvido. Quando se estuda as narrativas do Antigo Testamento, um primeiro e útil passo é fazer uma simples análise do enredo. Esse estudo fornece a estrutura para a futura interpretação. Comece a usar isso, viu, meus queridos alunos? A perceber isso. Se tem a narrativa, ele tem um movimento, tem uma dinâmica, que falamos anteriormente. Então veja como a coisa começa, como ela se intensifica, como chega no ponto máximo, como se resolve. Aí você vai poder entender aquilo que foi escrito. Como mencionado acima, os personagens formam a essência de um enredo. Alguns leitores da Bíblia hesitariam nesse momento, então. O que eu vou ler agora eu acho que é verdade, muito verdade em nossos dias. Alguns leitores da Bíblia hesitariam nesse momento a aceitar que os personagens formam a essência de um enredo. Poderíamos tratar Davi, Salomão, Esdras, Esther, Jonas, mesmo Jesus como personagem? Então, nós estamos falando de um estudo literário, né? Não estamos questionando se Jesus é real ou não é real. Dentro da narrativa existem os personagens. Então a gente não está questionando, não é questionar se a personagem é real ou fictícia. Tem personagens fictícios que são extremamente importantes para a compreensão da verdade que se quer dizer. Mas no caso de Jesus aí, tal movimento parece equiparar personagens bíblicos com o rei Arthur. De outro, assim, parece que coloca como personagem Jesus como qualquer outro personagem. Reduzir a seres fictícios. Personagem. A gente assume personagem. Uma pessoa pode assumir um personagem, né? Num filme, numa história, num texto. Mas analisar Davi como personagem literário em um texto, porém, não lhe recusa o status de rei histórico ou nega que os eventos informados no livro de Samuel sejam verídicos. Precisamos admitir, no entanto, que recebemos um relato seletivo da vida de Davi, podemos concordar então que há valor em observar com cuidado como o texto retrata Davi e os demais. Em outras palavras, devemos reconhecer que esses relatos são configurados, ou seja, a Bíblia nos fornece relatos seletivos, enfáticos e interpretados dos eventos históricos. Esse é um ponto muito sério para a gente pensar nele, né? A Bíblia, na sua narrativa, na sua construção textual, ela fornece relatos seletivos. Então, como nós vimos que a história bíblica ela é seletiva, não é? Ela procura aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais importante, mais enfático. E para falar determinada coisa, ela deixa muita coisa de fora, e são eventos enfáticos e interpretados dos eventos históricos reais. Então, como você vai contar um evento histórico real, você não precisa contar literalmente as coisas, você tem que escolher e construir esse enredo de forma tal que o fato a ser comunicado fique bem claro. Então, personagens, todo texto, assim, personagens não precisam ser inventados fictícios. Mas na parábola nós temos personagens inventados, fictícios. O enredo é importante porque tem uma verdade ali, em vez dos personagens serem os verdadeiros, é a verdade embutida, é o fato embutido ali que é digno de confiança, que é verdadeiro e que vai ser passado por aqueles personagens que não são verdadeiros. No caso de Jesus, no caso de Davi, não, eles eram personagens naquele enredo, no enredo que tem no Novo e no Velho Testamento, mas eles são pessoas reais. E isso não tem problema. Agora, tem gente que vai falar, caramba, como é que eu vou colocar Jesus como um personagem, como alguém? Então, se você pensar assim, você está perdendo muito em compreender o que realmente a Bíblia diz, especialmente no Antigo Testamento, como nós estamos falando aí. Para concluir, vamos dizer o seguinte: as narrativas em prosa do Antigo Testamento são multifuncionais. A maioria delas pretende dar uma informação historicamente precisa, olha aí, enquanto conduz o leitor a uma compreensão teológica mais profunda da natureza de Deus e de sua relação com o seu povo. As narrativas, em sua grande parte,
são requintados trabalhos literários. Então, trabalhos literários. Um trabalho literário é um trabalho em que o escritor cria as coisas. É literatura. É por isso que tem há muitas perguntas. A Bíblia é literatura ou é revelação? Então, pensa aí um pouco. Pode ser as duas coisas? Pode ter literatura, redação literária na narração de um evento da revelação de Deus para um momento. Pensa, você precisa pensar nisso. Há diferenças entre, digamos, a narrativa de José e o texto de Levítico em termos de intenção literária e sofisticação. Embora quase sempre detectemos não apenas uma autoconsciência sobre o que é dito, mas também em relação a como é dito. Uma análise literária, apesar de ser uma análise parcial, é útil para se atingir o significado do autor em um livro ou uma passagem das Escrituras. Então, na realidade, nós não estamos lendo a Bíblia para desvalorizar o texto bíblico, não acreditar. Nós estamos lendo a partir de uma análise literária para permitir e possibilitar muito mais a compreensão. Entender a estrutura literária, na questão do gênero, a questão das intenções, a questão dos enredos, tudo isso que nós falamos, por exemplo, na poesia, a questão dos paralelismos, a questão daquela estrutura poética, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entender o texto. E entendendo o texto, vamos poder compreender o texto, interpretar ele, tirar dele o verdadeiro sentido que ele está querendo compartilhar conosco. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus por excelência. Olha, que vocês tenham um bom estudo nesse módulo, né, que fala, por exemplo, deixa eu pegar aqui o tema geral desse módulo, que é análise literária, né? Então, que vocês entendam bem, leiam, ouçam os vídeos, vejam, perguntem, mande suas dúvidas para nós, para que a gente possa realmente ajudar vocês, tá? Precisamos estar juntos. Não pode sofrer sozinho aí não, tá bom? Tenha um bom estudo e um bom proveito, tá? Desse texto, no segundo módulo do nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento. Até!